Vamos lá, então. Estamos gravando a nossa aula de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Os que chegaram mais cedo já ouviram boa noite várias vezes, e os que estão chegando agora, escutem pela primeira vez, nunca é demais. Bem-vindos, estou muito feliz com a participação de vocês, muito feliz com a participação maciça mesmo de vocês. E a lógica é a mesma. Vou retomar um pouquinho aquilo que a gente trabalhou na aula passada e vamos avançar no conteúdo, né? Agora nós temos um tempo bastante interessante para desenvolver a matéria. E qualquer dúvida que você tiver, você pode enviar para mim ou pelo chat, né? Que o pessoal está dando boa noite ali, ou você pode liberar o seu áudio e fazer a pergunta, não tem o menor problema. Então, o importante é que você não fique com dúvida, beleza? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre fontes do direito e é com essa matéria que nós iniciamos o segundo bimestre do curso de Direito da nossa disciplina, né, de Teoria Geral do Direito. E aí, só para relembrarmos, né, alguns pontos que foram trabalhados no nosso encontro anterior, e aí eu também já te sugiro o link, caso alguém queira conferir a correção da prova, o link já está postado lá no YouTube, tá bom? Para que a gente possa utilizar esses horários para desenvolver conteúdo mesmo. Então você tem lá o link, a correção da prova ela está relativamente rápida, é menos de 20 minutos, com a questão postada para você visualizar, e eu te explicando o porquê uma é certa e outra é errada. Dá uma olhadinha lá também, fica a sugestão. Nós estamos trabalhando com fontes do direito. E quando a gente pensa em fontes do direito, isso deve nos remeter à ideia de origem, de qual é a essência ou de onde o direito brota, né? Como que ele surge, como que ele aparece na sociedade. No material de vocês, e aqui vocês podem verificar, né? Foi colocado para você um conceito de fonte. Eu sei que a minha coordenação não é muito boa com o mouse, mas você está vendo como é que é. Então, nós temos aqui um conceito de fonte, e que o professor José Cretella, ele acaba delimitando a ideia de fonte da seguinte maneira: fonte é o vocábulo que designa concretamente o lugar onde brota alguma coisa, como fonte de água ou nascente. A expressão fontes do direito significa o lugar de onde provém a norma jurídica, de onde nasce regras jurídicas ainda não existentes na sociedade humana. Retornar à fonte do direito, desculpe, é buscar a origem dos seus enunciados. Só um pouquinho para responder a Ana. A Ana, você precisa liberar o som pelo celular. Vamos ver se a Ana já consegue resolver a situação dela. Tomara que sim. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma ideia sobre fonte do direito, que é exatamente aquilo que nós precisamos entender. Fonte, a ideia de fonte e a ideia de nascente, elas estão bastante ligadas, bastante relacionadas. Quando nós falamos de fonte do direito, nós precisamos refletir e pensar sobre a origem dessa manifestação da norma jurídica, como que o direito surge, como ele aparece, né? E aí nós trabalhamos com a primeira classificação das fontes do direito, né? Então, como assim a primeira classificação das fontes do direito? Nessa classificação, nós dividimos as fontes do direito em fontes diretas e fontes indiretas. Então, a primeira classificação que nós trabalhamos foram as chamadas fontes diretas e fontes indiretas. Só para a gente relembrar, né? O que são fontes diretas? As fontes diretas são também chamadas fontes imediatas. Por quê? Porque elas representam imediata manifestação das regras existentes. Então, quando a gente pensa em fonte direta ou fonte imediata, nós estamos nos referindo à manifestação da regra jurídica. E essa manifestação, chamada de direta ou imediata, é uma manifestação com grande autonomia, com grande independência. Ela só está vinculada, de certa forma, ao poder que a produziu. Então, nós temos aqui uma vinculação, né, dessa fonte relacionada ao poder que produziu essa própria fonte do direito, que, no caso, é o poder legislativo
produz leis. Então, lei é uma fonte direta, é uma manifestação imediata da norma jurídica. E ela só está atrelada ao próprio legislativo, que é o poder que produz a lei. Quando a gente pensa em costume, costume também é uma fonte direta. Por que costume é uma fonte direta? Ou também chamada imediata? Porque os costumes também surgem a partir daquilo que a sociedade, a partir do que aquele agrupamento de indivíduos entende como adequado. E o entende dessa maneira repetindo, né, reiterando a sua conduta. Então, nós sabemos que o costume ele é reconhecido por uma sociedade por adesão e por repetição. Então, são dois pontos muito importantes para nós identificarmos os costumes. Também é uma fonte direta, porque ele só está atrelado à sua produção em relação à sociedade, mas não se vincula em nenhuma outra coisa, além além do próprio reconhecimento social. Essas fontes diretas, elas são dessa maneira. São fontes imediatas, autônomas e independentes. E elas apresentam e manifestam como que as regras de comportamento como que as regras de comportamento são ou acontecem na sociedade. E aí nós temos as fontes indiretas, tudo isso relembrando o que nós trabalhamos na aula anterior. Quais são as fontes indiretas? Bom, quando a gente pensa em fonte indireta, nós também podemos chamá-las de fontes decorrentes. Por que fontes decorrentes? Porque são aquelas fontes dependentes. E alguns autores vão chamar de fontes dependentes. E por que dependentes? Porque as fontes indiretas, elas dependem das diretas. Elas estão relacionadas às fontes diretas. Não sei ainda se você já estudou principal e acessório em direito civil, mas se você já estudou em pessoas e bens, né, você tem lá bem acessório e bem principal. E tem uma regrinha no direito que diz o seguinte: o acessório segue o principal. Por quê? Porque o acessório ele é dependente do principal. As fontes indiretas, elas observam essa regra. Porque a fonte indireta, para ela acontecer, para ela aparecer, ela depende da existência das fontes diretas. E os exemplos, né, os tipos de fontes indiretas que nós temos, deixa isso muito claro. Então, o primeiro exemplo de fonte direta que nós temos, indireta que nós temos, a doutrina. O que é a doutrina? É aquele conjunto de livros ou de reflexão jurídica científica que a gente estuda. Então, se eu tenho uma obra, deixa eu pegar aqui algum livro que eu tenho aqui. Por exemplo, temos aqui propaganda, né? Livro de constitucional do professor Zumar Fachin. Isso é uma doutrina. Então, nós estamos falando de conteúdo informativo, né? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui é o livro de processo civil do professor Marinoni, do Luiz Guilherme Marinoni. Isso também é uma doutrina. Tá, mas e a doutrina? Ela também não está dependendo só do seu criador, assim como acontece com a lei, que depende só do seu criador, que é o legislativo? E aí é a nossa reflexão. Não é assim. Por que não é assim? Pensa comigo. Tudo bem que quem cria a doutrina é o doutrinador, é o jurista, né, o autor do livro. Beleza, isso está certo. Mas a doutrina, ela está voltada, por exemplo, à lei. Não existe doutrina sem uma lei para ser estudada. Como a doutrina, ela aprofunda um estudo sobre algo, mas aonde está esse algo que é aprofundado pela doutrina? A lei. Então, a doutrina, ela possui uma relação de dependência com a lei. E a lei é uma fonte direta. Logo, a doutrina é fonte indireta, porque ela é dependente. Então, tanto é verdade que eu que me formei, né, na época do Código Civil anterior, que era o Código de 1973, Código de Processo Civil, desculpe. Então, eu tinha alguns livros que apresentavam o processo civil. Seu José tem no Drive esse material e também naquele relatório tem o link desse material. Esse material já foi disponibilizado para vocês há mais de uma semana, tá bom? Só avisando. Eu tinha vários livros que estudavam o processo civil à luz do Código de Processo Civil de 73. Quando em 2015 foi alterado o Código de Processo Civil, o que você faz com os livros anteriores? Você joga no lixo. Claro que não precisa ir para esse extremo, mas muita coisa mudou.
Por que muita coisa mudou? Porque a doutrina está vinculada à legislação. A doutrina está vinculada a uma outra fonte jurídica, né? Então, isso demonstra o quão indireta ela é. Nós temos esse caráter de vinculação, de dependência ou de decorrência, né? Então, doutrina, primeiro exemplo de fonte indireta. Segunda fonte indireta, jurisprudência. E na aula anterior, nós definimos, né, o que é jurisprudência, como que a jurisprudência pode ser reconhecida, né? E aí falamos que jurisprudência é o conjunto reiterado, né, repetido de decisões proferidas pelos tribunais acerca do mesmo assunto no mesmo sentido. Isso é jurisprudência. Jurisprudência é um entendimento, né? É um entendimento representado por várias decisões que seguem no mesmo caminho ou que caminham no mesmo norte, na mesma direção. Isso é jurisprudência e tem que ser do tribunal. Não existe jurisprudência de decisões de primeiro grau, de sentenças. Isso não existe. Tem que ser, pelo menos, acórdão, né? Que são as decisões de segundo grau para cima, né? Comentamos sobre isso. Jurisprudência é também fonte indireta. Por quê? Porque, via de regra, tem exceção e nós trabalharemos com a exceção hoje. Vários exemplos a gente tem para enfrentar daqui a pouquinho, para você ter uma pegada bastante prática do nosso assunto. Mas, via de regra, a jurisprudência ela deve observar a lei. O juiz, a princípio, ele não existe para criar a lei. Quem cria a lei é o Poder Legislativo. Vamos separar as coisas, né? Artigo 2º da Constituição. São poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Cada um no seu quadrado. O Legislativo cria a norma jurídica, o Judiciário aplica a norma jurídica, né? Não é função do Judiciário, função primordial, ficar inovando a nossa lógica, a nossa sistemática jurídica, criando regras. A função do Judiciário é julgar, é interpretar a lei. Então, a jurisprudência certamente está vinculada à legislação. E aqui uma curiosidade. A gente vai ver ainda hoje que existem jurisprudências que são contrárias à legislação. Existem jurisprudências que são contrárias à legislação. E aí? E aqui nós precisamos pontuar o seguinte: mesmo quando a jurisprudência se mostra contrária à legislação, ela continua sendo vinculada. Por quê? Porque para eu discordar de algo, eu preciso considerar esse algo. Então, para a jurisprudência caminhar no sentido contrário daquilo que diz a lei, ela vai ter que utilizar a lei que ela não concorda e fundamentar o porquê que ela não concorda. E aí fazer uma aplicação diversa. Então, de qualquer forma, a lei vai ser um ponto de partida. Então, a jurisprudência ela é sempre vinculada, decorrente ou dependente da própria legislação. O Matheus colocou aqui, STF faz parte do Poder Legislativo brasileiro, então. Aqui nós temos a seguinte situação, Matheus. Existem duas posições, pelo menos, e aqui sendo bastante generalista, né, mesmo porque vocês ainda estão no começo do curso, que sustentam uma possível justificativa para isso. Existe uma corrente que entende que os poderes eles precisam respeitar os seus limites de atuação. E isso é uma regra quase que absoluta, ou isso seria uma regra quase que absoluta. Então, o judiciário ele serve para julgar, ponto. Ele não serve para criar a lei no caso concreto. Se não existe lei, aí depois a gente vê o que a gente faz, né? Nós temos aqui uma dificuldade, nós temos aqui um problema. De outro lado, você vai ter um grupo dizendo o seguinte: como o poder judiciário é o poder dos três mais próximo da população, porque de fato é o poder que mais recebe demandas das pessoas, né? Que mais escuta o problema das pessoas, ele não está tão distante das pessoas quanto, por exemplo, o Legislativo e o Executivo Federal. Que o contato não é tão simples assim como é o contato com o Judiciário. Como o Judiciário está mais próximo das realidades das pessoas, ele teria essa possibilidade
de dar interpretações mais adequadas à evolução social. E aí a gente pode pensar em vários exemplos disso, Matheus, que justificariam esse posicionamento judicial mais ativo, que na verdade é o que alguns chamam de ativismo judicial, que é um judiciário intrometido. Na verdade, ativismo judicial é poder judiciário intrometido. Basicamente é isso, para que a gente entenda de uma forma muito simples e correta. A gente sabe que a sociedade evolui, e de fato evolui. Nós tínhamos um Código Civil antes do atual que era de 1916. A sociedade em 1916 era uma. A sociedade em 1950 era outra. A sociedade em 1990 era outra. E a sociedade agora, em 2020, é outra. Nós temos valores que são revistos e enfrentados o tempo todo. Pensa comigo em exemplos simples. E aqui não está sendo colocado em pauta de discussão se a gente concorda ou não com isso. Vamos analisar as coisas como elas são. Nós tivemos, a coisa de ano passado, ano retrasado, a figura de uma transexual, ou mulher trans, enfim, jogando no time feminino de vôlei, né, na seleção feminina de vôlei, aqui no Brasil, a figura da Tiffany, né, que nasceu biologicamente homem, mas se entendia como mulher, então passou pelaquela transição, redesignação sexual e tudo mais, e foi jogar vôlei no time feminino, e isso gerou diversas conversas no sentido de reprimir, de criticar e também no sentido de achar que é isso mesmo. Temos tiros para todos os lados. Se isso fosse há 10 anos atrás, isso jamais teria acontecido. Jamais. Isso tudo para a gente entender como que a sociedade ela vai caminhando para algum lugar. Se isso é bom ou ruim, não sei. Mas ela vai caminhando. A gente não tem valores estagnados. E qual que é o problema? O legislativo não responde a essas evoluções sociais com a velocidade que ele deveria responder. Nós temos um legislativo bastante inoperante, bastante lento, bastante folgado, e aqui encerro as palavras para não ser agressivo, né, ou ofensivo. Mas temos um legislativo muito ruim, isso é fato. Então, o judiciário acaba se aproveitando dessa deixa, né, que o legislativo faz ao não atuar como deveria, e pega essa fila e vai, e toca o pau. Porque, de alguma maneira, a sociedade precisa ser respondida. E isso é o judiciário como um todo, não é só o STF, viu? Então, quando a gente para pensar, o divórcio no Brasil só foi permitido em 1977. Antes disso, era impossível divorciar. Só que vamos entender isso. Ele só foi reconhecido em 77 por lei. Mas antes dele ser reconhecido por lei, o judiciário já tinha proferido algumas decisões permitindo que as pessoas se libertassem daquela relação desgraçada que alguns viviam, sabe? Normalmente, Mateus e todos os demais, as grandes modificações que se faz na lei de interpretação ou as grandes mudanças que a gente observa, elas começam a aparecer no judiciário para depois serem transformadas em lei. O judiciário é mais rápido. E por que é mais rápido? Porque essas mudanças elas vão acontecendo nas sociedades. E aí as reclamações das sociedades aparecem muito mais rápido no judiciário do que no legislativo, cujos deputados e senadores são pessoas tão alheias ao que acontece no mundo, tão alheias mesmo, assim, vivem uma realidade de vida completamente distante e diversa daquela pessoa que vive com salário mínimo. Então, para ele, chegar a isso demora. Agora, para o judiciário, até ter acontecido algum quebra-pau ali, já bate na porta, né? E nós temos uma permissão legal em torno disso. Nós temos uma regra que diz o seguinte, que o juiz não se exime de julgar, ele não tira o dele da reta no dever de julgar, se não houver lei. Então, a inexistência de norma, e sempre é possível ter uma ausência de norma, porque não tem como o legislativo tutelar a existência humana por completa. A vida ela é tão plural, né? Ela é tão complexa, e sempre aparece alguma coisa que falta norma para isso. E aí, quando não tem norma, mas chegou um problema no judiciário, o juiz tem que julgar.
E ele vai julgar como se não tem lei? Ele vai aplicar costumes, princípios gerais do direito, vai aplicar analogia, existem regras para isso. Então, eu entendo essa colocação, Matheus, do STF fazendo o papel de legislativo. Eu acho que o STF exagera, mas aqui é o Luiz falando, né? Acho que o STF passa do ponto em algumas decisões, em algumas intromissões, mas, ao mesmo tempo, eu também reconheço que, em muitos casos, foi fundamental o papel ativo do judiciário para regulamentar alguns direitos. Então, quando a gente para pensar direito de greve era para ter tido uma lei desde 1988. Essa lei não existe até hoje, que é a questão da greve do funcionário público. E aí, como que foi garantido esse direito de greve? Esse direito de greve, ele foi garantido por uma decisão judicial, por um chamado mandado de injunção, que você vai estudar em direito constitucional. Então, em muitos momentos, o papel do Poder Judiciário ele é importante para pacificar a vida em sociedade, para, de alguma maneira, resolver os conflitos existentes. Mas, é claro, nós temos alguns problemas de exagero, de passar do ponto, ou também, às vezes, nós temos alguns problemas de falta de coerência nos argumentos utilizados. Então, Jesus, já veio aqui para mim um aviso de que falta só 10 minutos. Meu Deus do céu, que desespero. E eu não falei quase nada. Então, esse é um problema. Eu gosto de falar, a coisa vai. Né? Mas vamos aproveitar esses 10 minutos aqui. É, só para vocês terem uma ideia, tudo assim decorrente, eu gosto de responder perguntas, vocês sabem, já devem ter percebido. Né? Para a gente verificar essa dificuldade de falta de padrão, né? Nós tivemos uma decisão do STF, mais uma vez, não estamos aqui dizendo se é certo ou errado, estamos constatando as coisas como elas são, ok? Vamos lá. O STF teve um julgamento, eu acho que foi 2014, 2012, alguma coisa assim, não é relevante o ano, que foi uma decisão do STF que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. E, mais uma vez, ninguém aqui está perguntando ou discutindo se isso é certo, se isso é errado. Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? O aceitar ou não aceitar diz respeito a quem foi pedido em casamento e não a todas as pessoas. E aí, qual é a situação que a gente tem aqui? Quando o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, ele ignorou uma previsão constitucional. Ele fez o que nós chamamos de mutação constitucional. Várias informações novas para vocês. O que é mutação constitucional? É quando eu mudo a interpretação da norma sem mudar o seu texto. Por quê? Porque até hoje, se eu abrir o artigo 226 da Constituição, nos seus parágrafos, ele vai dizer que a união estável é a união entre homem e mulher com o fim de constituir família. E aí o STF disse no seu julgamento que união estável é a união entre pessoas. E não importa se era homem e mulher, importa a finalidade da norma, que era proteger relações familiares, e as relações familiares não seriam adstritas ou exclusivamente exercidas por homem e mulher. Ok. Então ele deu uma interpretação a um texto que diz homem e mulher, ignorando o fato que o texto diz homem e mulher, ou seja, ele ignorou as palavras da maneira como elas estão escritas, né? Ele ignorou a interpretação gramatical. Faz parte da nossa matéria, mas é mais para frente, a chamada interpretação legal. Existem várias formas de interpretar a lei, mas a forma mais usada é a interpretação gramatical, que é pegar o significado das palavras, o significado denotativo mesmo, do dicionário. Ele ignorou a interpretação gramatical e aplicou outra interpretação, uma interpretação sistemática, teleológica, enfim. E ok, tudo bem, não é um problema escolher uma regra de interpretação diferente. Mas, quando ele foi julgar, agora recentemente, aquela questão da possibilidade de cumprimento de pena a partir da prisão em segunda instância, toda aquela discussão que existiu, a sustentação do STF, né, era que a Constituição é clara ao dizer que não se pode cumprir pena, né, só vai ser considerado culpado após o trânsito em julgado.
E o Código de Processo Penal deixa bastante claro a impossibilidade de cumprir pena antecipada, que o trânsito em julgado é fundamental. Ou seja, a impossibilidade de continuar recorrendo. Ou seja, em um julgamento, ele dane-se as palavras e os seus significados. Em outro julgamento, ele diz o seguinte: as palavras são importantes, deve ser aplicada a regra gramatical. Ou seja, talvez o que gera muita confusão para as pessoas é essa falta de coesão mesmo. Assim, vamos aplicar a mesma regra, vamos ser um pouquinho mais coerente naquilo que a gente defende, porque as pessoas ficam confusas. Por que que uma hora vale o texto da Constituição e outra hora o texto da Constituição é uma porcaria e não significa nada? Então, aqui nós temos um problema, né? Claro que se existem múltiplas formas de interpretar, elas estão aí para serem utilizadas. Mas todos estão sujeitos a críticas, né? Isso faz parte. Eu não sei se eu te respondi, Matheus, mas acho que eu acabei trazendo para você e para todos os alunos várias informações a partir do seu apontamento. Espero que você tenha entendido aí. Na verdade, no direito a gente tem sempre possibilidades abertas e não necessariamente respostas. Kaique, sim, vai ter outra. Já foi disponibilizado o link no grupo, tá? Terminando aqui, é só o tempo da outra começar, mas ela começa no horário da nossa segunda aula. A gente tem aí um intervalinho de 5 ou 10 minutos, aí você vai para o banheiro, bebe uma água e já volta correndo, tá bom? Vimos, então, a questão da jurisprudência e, por fim, temos as súmulas. As súmulas, elas só existem também em respeito à lei e à própria jurisprudência. Então, quando a gente pensa em súmula como fonte do direito, ela é muito indireta. Por que que ela é muito indireta? Porque ela se submete ou ela decorre da lei, que é uma direta, mas ela também decorre da jurisprudência. Nós fizemos aquele caminho, né, na nossa aula anterior, dizendo que a fonte, que a súmula é a última etapa. Eu tenho decisão em primeiro grau, eu tenho decisão de segundo grau ou tribunal superior, aí eu tenho um conjunto de decisões no mesmo sentido que vai formar a jurisprudência, e por último, eu tenho a súmula, que é esse resumo bastante objetivo do entendimento jurisprudencial, para orientar a produção de todas as demais decisões nos tribunais que estão abaixo daquele tribunal que editou a súmula, porque súmula, aí sim, é criada pelo tribunal. A súmula, ela se submete à jurisprudência, que é indireta, e se submete à lei, que é direta. Então, ela é bastante indireta, bastante decorrente. Com isso, a gente revisa essa parte que nós já conversamos num outro momento, mas só para você relembrar. Estamos com um pouco mais de tempo hoje, que bom por isso. Agora, a gente vai adentrar em uma outra classificação, e uma classificação muito importante. E aqui nós vamos traçar vários exemplos práticos a partir das suas peculiaridades, né? Essa classificação, ela divide as fontes do direito em fontes materiais e fontes formais. As materiais também podem ser chamadas de fontes reais. E aí? O que é uma fonte material? Algumas palavras podem te ajudar a lembrar. Fonte material está voltada à matéria, no sentido de origem do direito. Então, de onde essa norma foi proveniente? O que justifica a sua produção ou a sua formação? Quando eu falo de fontes materiais, jovens, eu estou me referindo aos fatos sociais, estou me referindo à história de determinada população, estou me referindo a aquela estrutura do culturalismo jurídico de fato, valor e norma, uma interpretação acerca de um fato que ocorreu, né? E como consequência eu tenho a produção da norma. Então nós temos ali o que fomentou, o que estimulou e justificou a criação da norma jurídica. Quais foram as circunstâncias que fizeram com que aquela lei fosse produzida? Então, isso é fonte material. A lei de crimes hediondos, ela foi criada em um contexto que se entendeu que determinados crimes deveriam ser punidos com mais severidade. Isso é a fonte material. Esse entendimento das pessoas que a coisa deve caminhar num determinado sentido. Quando a gente pensa, Lei Maria da Penha, um entendimento de que na relação familiar, normalmente,
a mulher se encontra fragilizada em detrimento do seu marido. Seja essa fragilidade uma fragilidade física, emocional, financeira, vários problemas que nós verificamos, né, na prática. E aí isso se justificou, claro que teve o elemento da condenação do Brasil internacionalmente, né, mas se justificou a criação de uma norma de proteção à mulher nos casos de violência doméstica. Então, quando a gente fala em fonte material, nós estamos nos referindo a esses elementos, a essas circunstâncias, às vezes, a esses acontecimentos, né, que justificam a produção da norma jurídica. Beleza? Isso é tranquilo para vocês compreenderem o que é fonte material? Então, circunstâncias históricas, circunstâncias culturais, valores de determinadas regiões, interpretações sobre fatos, mudanças ideológicas, tudo isso pode representar elementos que justificam a produção da norma. Gustavo, a fonte material entra no culturalismo jurídico? A fonte material entra sempre que eu identifico qual é a fonte produtora da norma. E aí vai independer de qual escola eu estou me referindo. A gente vai precisar fazer um intervalo que falta menos de 1 minuto e ele vai me cortar, ele vai me derrubar. Mas a gente volta em seguida e eu já dou sequência a partir disso, tá bom, Gustavo? E a gente continua. Pega o link lá do segundo encontro e a gente já se vê.